Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Projeto Conquistar. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, onde eu e você vamos conquistar conhecimentos. Vamos para a nossa aula? A nossa aula de número 18, de Sociologia, tem como tema Brasil, qual é a tua cara? Vamos para o nosso objeto de conhecimento, que é a sociologia e o estudo da sociedade. E agora, vamos para a nossa dúvida. Vamos falar de sociologia brasileira. E, para tanto, vamos deixar a seguinte questão. Quem são os sociólogos brasileiros e como desenvolveram a sua concepção sociológica nacional? Eu vou deixar vocês com essa dúvida e daqui a pouco a gente volta para discutir. Agora vamos para o nosso tira-dúvida e vamos começar falando da sociologia como ciência, né? Sociologia nasce uma ciência. A sociologia como ciência da sociedade surgiu na Europa Ocidental no contexto das revoluções francesa e industrial e pelas mudanças no pensamento fomentadas pelo iluminismo. Eu explico. Vejam. A Europa Ocidental estava passando por momentos, né, de mudanças, primeiro no que se refere à produção. Nós vamos ter aí a Revolução Industrial, nós vamos ter uma mudança no campo político, que é a Revolução Francesa, que vai mudar a concepção, né, das relações políticas, e também nós vamos ter um movimento chamado Iluminismo, que é uma mudança cultural, no sentido de como ver a questão da ciência. E é nesse contexto que nasce a sociologia mundial como ciência. Mas nós vamos tratar da sociologia nacional, da sociologia brasileira. E nesta aula nós vamos tratar de dois pensadores, de dois sociólogos, daqueles que a gente pode chamar de precursores da sociologia brasileira. Tem outros, mas nós vamos tratar aqui apenas de dois. Vamos lá? Vamos então falar aí, né, que a sociologia brasileira, né, nos seus primeiros momentos, começou aí pelos anos de 1920 e 1930 do século XX. Os estudiosos que iniciaram esses estudos os fizeram buscando compreender a formação da sociedade brasileira. Muitos pensadores trabalharam essa questão. Nós tivemos aí Florestan Fernandes, tivemos Sérgio Buarque de Holanda, tivemos Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, entre outros. Então, na busca dessa compreensão, consideraram alguns aspectos, como o processo colonizador, a escravidão, e o colonizador e os indígenas. Sempre quando se trata de ver a formação da sociedade brasileira, leva em consideração esses aspectos, certo? Muito bem, e nós vamos então tratar de Gilberto Freire, a miscigenação como explicação sociológica. Gilberto Freire vai trazer essa questão aí da miscigenação para explicar aí a sociedade brasileira. Quem era Gilberto Freire? Ele foi um nordestino, né, lá de Recife, Pernambuco, que nasceu em 15 de março de 1900 e faleceu em 18 de julho de 1987. Freire
defendeu dissertação de mestrado com o tema A Vida Social do Brasil no Século XIX e a sua tese de doutorado era chamada de Casagrande e Senzala, Formação da Família Brasileira sob o regime da economia patriarcal. Ele defendeu essa tese de doutoramento lá nos Estados Unidos da América, né, em Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais na Universidade de Colômbia. E é a partir, né, desses seus estudos que ele vai, então, tentar aí conseguir dar uma cara para o Brasil. Então, a obra Casagrande e Senzala é fundamental para nós entendermos o pensamento sociológico de Freire no que concerne a formação da sociedade brasileira. Então, ele vai tratar dessa questão a partir, né, dessa visão que ele chama aí da Casagrande e Senzala. Nela, o pensador defende que a formação da sociedade brasileira se deu no seio da unidade familiar na Casa Grande, numa convivência amistosa entre senhores e escravizados, né, os negros escravizados. Ele tinha essa visão que aí, nesse convívio, né, da Casa Grande e Senzala, é que nós podemos entender a sociedade nacional. Segundo Freire, a sociedade brasileira se formou na rotina íntima, doméstica e afetuosa da Casa Grande. Essa mistura se deu não apenas na reprodução sexual, mas na cultural também, né, no sentido da cultura. Então, é essa visão que o Gilberto Freire traz quando ele analisa a sociedade nacional. Dessas duas análises, cunhou a expressão conhecida, né, e também criticada por muitos como democracia racial. Então, segundo ele, o Brasil é uma democracia racial porque há essa convivência pacífica, né, amistosa entre a Casa Grande e a Senzala, isto é, entre o senhor e o escravizado. Então, ele diz, olha, essa sociedade brasileira é amistosa, amigável, que sabe conviver aí com a diferença, que dá uma convivência entre os brancos e os negros, porque tudo começou ali na cozinha da Casa Grande, né? Então, ele traz essa visão que nós vimos aí, porém, muitos o criticam, né? Como nós vimos essa questão da democracia racial. Segundo muitos, essa questão é uma questão que não está bem explicada. Mas aí é essa visão que Gilberto Freire traz, e é ele que vai dar os primeiros passos no sentido de entendermos, de compreendermos, de sabermos quem nós somos, não é isso? Então, ele vai analisar e trazer essa questão aí, que é importante, porque a partir dele, outros também vão pensar a sociedade nacional. E aí nós temos o segundo pensador, que é Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior e a formação da sociedade nacional. Vejam lá, Caio Prado Júnior, o nome completo dele era Caio da Silva Prado Júnior, mas mais conhecido como Prado Júnior, nasceu na cidade de São Paulo em 11 de fevereiro de 1907. Escreveu inúmeras obras, todas elas tentando entender o Brasil como nação. E na obra Formação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Júnior descreve de maneira minuciosa a realidade brasileira desde a colônia até o que se chamou de a formação do Brasil como nação. Então, ele vai trazer uma visão, a partir da história, ele vai descrever, né, a sociedade nacional. Ele vai tentar entender. E como é que ele faz isso? Ele vai fazer isso, né, a partir dessa obra chamada de Formação do Brasil Contemporâneo, em 3 momentos importantes que nós vamos ver agora. Então, na primeira parte da obra, da Formação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Júnior trata do povoamento. Ele vai dizer, o Brasil, como toda colônia de exploração, está situada como espaço de fornecimento de matéria-prima para o mercado externo. Então, assim se deu o povoamento do Brasil, começando aí pelo litoral.
Ele diz: a mestiçagem, na sua visão, foi a solução mais eficiente encontrada pelos portugueses para a incorporação das populações indígenas e negra aos objetivos colonizadores. Então, essa miscigenação não veio, né, por acaso, tinha um objetivo, certo? Então, esse é o primeiro momento. No segundo momento, ele vai falar da vida material, onde ele discute a organização econômica que, na sua visão, está focada e voltada à exportação. É isso, tudo se produz para exportar. A monocultura de produtos tropicais era a base econômica do Brasil colônia, o que exigia uma mão de obra sustentada na escravidão. Então, a escravidão dá suporte à nossa produção. E a produção, para o abastecimento interno, era apenas um apêndice da monocultura exportadora, prática que era responsável pela carestia e crise crônica de produtos alimentares no Brasil. O que é monocultura, professor? É a cultura de um produto só, né? Por exemplo, o café, a cana-de-açúcar. Então, isso é a monocultura. E no terceiro momento, na terceira parte, ele chama de vida social. Ele faz uma análise da organização social, da administração e da vida social e política, mas enfatiza a questão da escravidão e sua influência deletéria na formação da sociedade brasileira. Segundo Caio Prado Júnior, existe uma lacuna entre os dois extremos da estrutura social brasileira que se distingue, de um lado, no topo dessa estrutura, temos uma pequena minoria de senhores, dirigentes da colonização, e de outro, na base, temos uma grande leva de escravos que compõem a massa trabalhadora brasileira. Não é isso? Vamos então agora para o nosso checklist. Nós falamos da sociologia brasileira, da sociologia nacional, mas iniciamos com uma introdução sobre a sociologia como ciência, e foi isso, e agora nós vamos ver isso aí. Vimos que a sociologia tem sua gênese, né, no contexto das revoluções industrial, francesa e das mudanças culturais fomentadas pelo iluminismo. Então, 3 momentos importantes aí, né, que a Europa vivia. A Revolução Industrial, que é uma mudança na forma de produção, que nós estamos saindo aí do feudalismo, estamos entrando no momento do capitalismo, e a Revolução Industrial modifica totalmente as relações de produção e também as relações de trabalho. É isso, nós vamos sair aí do servo para o trabalhador assalariado, para o proletário. E a Revolução Francesa, que traz uma mudança total no sentido das relações políticas. Nós vamos, então, a Revolução Francesa derruba o antigo regime, né, o absolutismo monárquico, e introduz uma nova maneira das pessoas elegerem seus representantes. Aí já é uma escolha feita a partir, né, de voto, do voto universal, e das mudanças culturais que o iluminismo trouxe, no sentido da questão da mudança de você ver a ciência. O iluminismo vai trazer essa mudança de pensamento quanto à questão de você ver a realidade. E aí, então, nós voltamos para o Brasil. No Brasil, a sociologia começou a dar seus primeiros passos a partir, né, dos anos de 1920, 1930, aí do século XX. E um dos pioneiros, né, do estudo sociológico nacional foi Gilberto Freire, né, que embasa seus estudos sociológicos brasileiros na miscigenação da sociedade a partir da obra Casagrande e Senzala. Segundo ele, o Brasil é uma nação miscigenada, e essa miscigenação ela foi positiva, no sentido de criar essa nação alegre, né, festeira, e tudo isso começou aí
na Casa Grande e Senzala, isto é, nessa relação entre senhor e escravizado. E aí nós tivemos um outro pensador, não é isso? Que foi Caio Prado Júnior, que vai trazer aí a sua análise da sociedade nacional a partir da sua obra chamada Formação do Brasil Contemporâneo. Então é nessa obra que Caio Prado Júnior vai fazer um estudo minucioso aí da realidade brasileira, desde a colônia até o que ele chamou de formação do Brasil como nação. E aí ele faz isso em 3 momentos. Ele vai fazer em 3 momentos importantes, que ele chama de primeiro do povoamento, depois ele fala da vida material e da vida social. Então é a partir desses 3 momentos que Caio Prado Júnior vai, então, analisar e tentar entender e dar uma formação para o Brasil como sociedade. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e vamos, então, para a nossa dica. Muito bem, vamos, então, para o nosso Anote Aí 1. Vejam, Gilberto Freire analisa a sociedade brasileira tendo a miscigenação como positiva na formação da identidade nacional. Vejam lá, vamos analisar um pouco aí essa questão. O Gilberto Freire vai fazer a sua análise da sociedade a partir, né, da obra Casa Grande e Senzala, onde ele vai dizer o seguinte, né, que o Brasil é essa nação alegre, amistosa, respeitadora, que respeita as diferenças, né? É uma democracia racial. Essa democracia racial nacional, ela se constituiu a partir, né, dessa convivência entre a Casa Grande e a Senzala. O que ele quer dizer com isso? Entre o senhor de escravo e o escravizado. Então, ele diz que houve aí uma relação de amizade, uma relação amistosa, e isso gerou a nação nacional, gerou o Brasil como ele é, um Brasil alegre, um Brasil festeiro, mas também um Brasil que respeita as diferenças. Então ele diz que nós temos uma democracia racial, porém nós vimos que existe críticas, né, ao Gilberto Freire quanto a essa questão dessa nação brasileira ser essa democracia racial. Nós vimos que parece que não é bem assim, né? Então a sociedade nacional não é tão amistosa e não tem esse respeito, né, pelas diferenças como o Gilberto Freire pensou. Mas aí nós vamos para o nosso Anote Aí 2. O projeto agroexportador de produtos tropicais, fundamentado na escravidão, gerou uma sociedade fendida, isto é, uma sociedade dividida, onde uma minoria tem tudo o que deseja e uma imensa maioria de desafortunados são impedidos de possuir o mínimo necessário. Essa é uma visão de Caio Prado Júnior, que vai analisar a sociedade brasileira a partir, né, de 3 momentos importantes na sua obra Formação do Brasil Contemporâneo. Ele fala, primeiramente, do povoamento, né? Segundo, ele traz a descrição da sociedade material, da vida material, que ele chama, e depois da vida social. E aí, a partir desses 3 momentos, ele vai tentar dar uma visão, dar uma cara, né, para o Brasil, para a sociedade brasileira. Ele diz que nós somos frutos dessa relação colonizadora escravocrata, né, ou escravocrata, é isso que é o Brasil. Por isso, nós somos essa sociedade até hoje dividida, uma sociedade que tem uma minoria que tem tudo e uma grande maioria que vive aí à margem, né, vive à margem da sociedade, que carece de quase tudo para sobreviver. Essa é a visão, então, de Caio Prado Júnior. Muito bem, vamos para o nosso encerramento. Muito bem, ficamos por aqui. Esta foi a nossa aula. Esperamos que vocês tenham gostado, não é isso? E eu vou pedir a vocês, com todo carinho, que vocês nos sigam
nas nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, e não deixe de nos marcar em #Projeto Conquistar Seducan. E até uma próxima.